Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e bora pro caso. Pessoal, nesse vídeo a gente vai mudar um pouco a estrutura do caso. Primeiro porque ele ainda está sob investigação, então a gente não tem todas as informações, ele ainda não foi concluído, a gente não chegou ainda até o desfecho. Então vou contar para vocês a linha do tempo, basicamente as informações que a gente tem da vítima e o histórico, desde o momento em que as primeiras informações foram relatadas até o desfecho atual, que foi quando encontraram o corpo dela. O caso de hoje vai ser o caso da Vitória Regina de Cajamar, da jovem de 17 anos que foi encontrada morta numa área de mata a cerca de 5 quilômetros mais ou menos da residência dela. Vitória era uma moça jovem, ela começou a trabalhar por volta dos seus 15, 16 anos. Ela veio de uma família humilde, então ela queria fazer as coisas dela, ter as coisas dela. Por causa disso, ela foi atrás de um emprego e conseguiu um emprego numa padaria próximo da casa dela. Ela trabalhava nessa padaria e o pai dela nunca pediu dinheiro, a família dela nunca pediu o dinheiro do trabalho dela, então ela poderia usar esse dinheiro exclusivamente para as coisas dela que ela gostava, de produtos para cabelo, produtos para maquiagem. Então esse dinheiro ela podia usar para as coisas que ela queria para ela exclusivamente. Quando ela estava chegando próximo dos 17 anos, ela migrou para um outro emprego que foi no shopping de Cajamar, que foi como caixa de um restaurante dentro do shopping. E como vocês devem saber, o shopping ele tem um horário de funcionamento específico que geralmente é das 10 ali até das 10 da manhã até as 10 da noite, com exceção de domingo, que geralmente é das 2 até as 10. E Vitória fazia esse trajeto todos os dias. Ela ia para o trabalho nesse horário e voltava do trabalho cerca das 10, ela saía às 10 da noite do trabalho e ia até a casa dela. Porém, do trabalho até a casa era um trajeto mais longo que ela pegava. Ela pegava 2 ônibus. Descendo desse segundo ônibus, tinha um percurso de cerca de 1 quilômetro que o pai dela buscava ela nesse ponto para que ela fizesse essa volta para casa e não precisasse andar esse período, até por causa do horário. Era uma área mais rural, então eles tinham esse combinado de que ela pegaria esses 2 ônibus e ao final do segundo ônibus o pai encontraria ela ali e levaria ela para casa nesse trajeto final. E era assim que funcionava. No dia 26 de fevereiro, o pai da Vitória havia avisado a ela que não poderia buscá-la porque tinha tido um problema no carro, então ele estava em função de conseguir consertar esse problema do carro para que conseguisse voltar a usar o carro e para conseguir buscar ela no horário combinado, até porque era um trajeto preocupante, né? Era uma área mais isolada e era um horário, né? Um horário um pouquinho mais preocupante do que o normal, do que se fosse um horário mais comum quando tem mais pessoas na rua. Então ele avisa ela que no dia 26 ele não poderia buscá-la, né, para voltar para casa. Então ela saberia que nessa data ela teria que fazer aquele trajeto a pé. Então, como combinado, ela sai do shopping e vai em direção à casa dela. Ela manda mensagem pro pai dela e o pai dela até avisa para ela, ele manda uma mensagem dizendo que ele já estava providenciando as peças para conseguir arrumar e que ele acreditava que no dia seguinte já estaria tudo normalizado e que ele poderia provavelmente voltar a pegar ela como de costume. Então Vitória, ela pega o primeiro ônibus, que era um ônibus que ela pegava, ia até metade do trajeto, descia, pegaria um outro ônibus que iria até esse ponto mais perto da casa dela, que seria onde o pai dela pegaria, mas nesse dia não, então ela desceria desse segundo ponto para seguir o trajeto a pé. Porém, nesse dia específico, a Vitória percebe que tem 2 indivíduos, 2 homens seguindo ela. Desde o primeiro trajeto, ela começa a perceber, se incomodar com a presença desses 2 homens, e ela estava conversando com uma amiga
por mensagem. Então ela avisa, eu tô estranhando, tem 2 homens me seguindo, eu tô achando estranho. Ela tava visivelmente incomodada, né? Ela relata isso pra amiga dela e mantém contato. Ela procura sempre manter o contato ali até pra disfarçar um pouco essa reação, para disfarçar esse incômodo que ela estava sentindo. Então, no primeiro ponto, na primeira descida, quando ela desce do primeiro ônibus, um dos homens vai embora. Ele não segue trajeto, porém o outro ele sobe no outro ônibus com ela, no segundo ônibus, e segue trajeto com ela. Então ela continua relatando para a amiga que ela estava incomodada, mas que ela estava um pouco menos preocupada porque um deles tinha ido embora, mas estava ali sempre comunicando para a amiga que estava se sentindo incomodada com isso. Vitória então chega ao ponto final do segundo ônibus, desce do ônibus e inicia seu trajeto para casa. Ela vai caminhando para casa. A Vitória percebe então que tem um carro seguindo ela, ela verifica que tem 4 homens dentro do carro, porque eles mexem com ela, então nesse contato ela consegue perceber que tem 4 homens dentro do carro. Ela avisa a amiga de novo, olha, eles estão mexendo comigo, eu tô com medo, e segue trajeto. Nesse momento, os homens vão embora, esse carro vai embora. Ela liga então, ela resolve ligar para um ex-namorado que ela tinha, se diz ex-namorado, ex-ficante, mas ele se chamava Gustavo Vinícius. Então ela liga para ele, para que ele buscasse ela, né, e evitasse esse trajeto aí. E só que ele não atende, ela não tem resposta, então ela segue trajeto. E aí ela percebe que o carro voltou. Nesse momento ela manda mensagem pra amiga, eles voltaram. Ela manda um áudio pra amiga, esse áudio tem disponível na internet, falando que eles voltaram, que seria esse carro que teria voltado, e esse foi o último contato da Vitória. Paralelo a isso, gente, o tempo tá passando e o pai da Vitória fica acompanhando o horário que ela chegaria, porque ele calcula mais ou menos, ele sabe o horário que ela chegaria, porque tiveram outras ocasiões também que ela precisou vir pra casa, e ele sabe mais ou menos o horário que ela deveria chegar em casa. Com a espera e a não chegada da Vitória, ele liga primeiramente pra amiga ou pro namorado, para saber se eles tinham alguma notícia dela ou saberiam onde ela tá. Como ninguém sabia, eles vão para a polícia, eles fazem um boletim de desaparecido. No dia 27 de fevereiro, então, a polícia começa uma força-tarefa para buscar a Vitória e ver onde a Vitória tá, porque as primeiras 24 horas, gente, são as mais cruciais num caso de desaparecimento. Então, assim, foi um batalhão, foi uma força-tarefa mesmo que se reuniu ali para ajudar nesse caso. Vieram policiais de outros lugares, pessoas da região ali para ajudar e buscar a Vitória. E começou ali a busca. Eu vou aproveitar essa partezinha para fazer sempre um dos meus pontos aqui. Caso de desaparecido, gente, saiu fora do padrão, saiu fora da rotina, se preocupou, imediatamente vá até a polícia e faz um boletim de ocorrência de desaparecido. Não existe período de 24, 48 horas para iniciar a busca, tá? Isso virou mito, virou lenda uma época. Alguns lugares, infelizmente, ainda tem algumas instituições que falam isso, mas não existe isso. Alguma pessoa do seu convívio que você sabe que deveria seguir um padrão de horário ali desapareceu, vai e faça o boletim de ocorrência imediatamente. O tempo é fator fundamental nesses casos. As buscas se seguiram por 7 dias, até que no dia 5/3 o corpo da Vitória foi encontrado. Gente, por que esse caso em específico teve tanta repercussão, né? Infelizmente hoje a gente tem muitas vitórias por aí. Eu digo muitas vitórias porque existem muitos casos de mulheres desaparecendo, de mulheres sendo mortas, mulheres e homens, tá? Mas o feminicídio hoje tá num nível absurdo. Então, assim, por que esse caso teve essa repercussão, tá? No caso dela, foi pela maneira com que o corpo foi encontrado. Foi uma maneira muito diferente de casos aqui que
comumente são encontrados, são achados. Então, Vitória ela foi encontrada numa área de mata, ela estava nua, estava somente com um sutiã enroscado na parte do pescoço, estava com as suas mãos atadas e com plásticos envoltos, né, na mão, estava com a sua cabeça tinha sido raspada, ela estava com inúmeras lesões pelo corpo, marcas que indicavam que ela sofreu tortura, provavelmente, por um determinado tempo, e finalmente ela teve um ferimento fatal, que foi o ferimento que foi o primeiro a ser avistado ali pelos policiais, até que foi veiculado em algumas mídias que ela tinha sido decapitada. Ela não foi decapitada, tá? O ferimento que ela teve, que tá saindo nos laudos, foi um ferimento de degola. O ferimento de degola tem uma confusão aí, porque geralmente quando fazem aquele símbolo assim, né, aquele sinal assim, o pessoal acha que é degolar, né? Só que na verdade, um ferimento por degola, ele é um ferimento de degola, ele é um ferimento na parte posterior do pescoço, é quando o ferimento ele é na parte de trás do pescoço. E um ferimento de esgorjamento, ele é um ferimento na parte da frente do pescoço. E quando o pescoço é totalmente separado do restante do corpo, aí sim é um caso de decapitação. Então algumas mídias estavam divulgando decapitação, mas no caso dela não. No caso dela foi um ferimento de degola. E de início foi o que chamou a atenção dos policiais, porque foi um ferimento muito profundo e estava claro que aquela menina tinha sido submetida a uma maldade extrema. Com o corpo de Vitória encontrado, investigações mais precisas foram iniciadas. Os vestígios que tinham naquele corpo, o que aquele corpo podia dizer pra gente, o que ele podia trazer de informação sobre há quanto tempo ela estava morta, ela foi morta naquele local, ela foi deslocada para aquele local, ela foi morta logo que ela desapareceu, ou ela foi morta momentos antes de ser encontrada? Muitas informações tinham que ser esclarecidas, então a perícia ela entra com tudo aí. Para começar, ela já tinha entrado no início, lá na parte de investigação, no início, quando Vitória some, a perícia ela é acionada, mas como era um caso de desaparecimento, é diferente. Quando o corpo é achado, são segmentos diferentes, e aí a perícia entra num outro segmento de investigação quando tem o corpo da Vitória em mãos. Pegando a parte da Vitória inicial, pegando lá as primeiras informações, indo para as câmeras de segurança, acompanhando Vitória desde o shopping, eles conseguiram acompanhar o trajeto dela saindo do shopping, indo para o ônibus, pegando outro ônibus, até que a última imagem que eles têm é ela atravessando a rua. E ali se encerram as imagens da Vitória. Depois disso, o único contato da Vitória seria o áudio que ela mandou para a amiga. Das câmeras de segurança, então, eles conseguem pegar a primeira informação, o carro. A Vitória tinha relatado que tinha um carro seguindo ela, que ela tinha visto um carro e estava com medo. Então a polícia, óbvio, ela usa aquilo para conseguir saber que carro era esse. Afinal, aqueles homens já tinham mexido com ela. Era um indício de que poderiam sim ter sido eles que tinham feito algo, ou poderiam ter apenas passado por ali. Mas a polícia tinha essa pista. Então a polícia foi atrás desse carro, foi atrás de identificar o carro. Eles descobriram que aquele carro era pertencente a um vizinho da Vitória. Que entra então na história o segundo integrante aí que a gente vai dar nome a ele, que é o Michael. Era um vizinho da Vitória, ele tinha o carro que foi encontrado ali nas imagens de segurança, a polícia vai até esse carro. E começa a fazer perícia nele. Dentro do carro, os policiais eles encontram sangue e fios de cabelo. Só que até então a gente não tem o laudo pericial, então a gente não sabe de quem são aqueles fios de cabelo e de quem é aquele sangue. Então a gente não pode ainda bater informações de que sim, de que aquele sangue ou aquele cabelo são da Vitória. Porque se fossem, Michael teria muita coisa a explicar até agora. Com essa afirmação de que teria sangue dentro do carro, cabelo, e posteriormente, eu acabei não contando para vocês, mas posteriormente eles achariam dentro da casa do Michael mais sangue. Se eles conseguissem essa afirmação de que aquele sangue era sim de Vitória, Michael teria muita coisa a explicar.
Mas como eles ainda não tinham essa informação, eles prenderam Michael preventivamente. Ele tá preso no momento, aguardando a investigação ser concluída, ou pelo menos aí essas partes de perícia. Michael foi preso dia 8/3. Ele disse que ele estaria em casa no horário que o carro dele foi pego pelas câmeras de segurança e que ele teria emprestado o carro dele. Porém, ele foi desmentido pela própria esposa. A esposa disse que ele não estava em casa naquele momento, que ela estava também, ela foi jantar na casa da mãe dela, algo assim, e que ele não estava na casa dele naquele momento. Vizinhos relataram ter ouvido barulhos na casa dele e ele diz que não. Outras informações que reforçam a probabilidade de ter sido o Michael foram as informações encontradas no celular dele. A informação encontrada nas primeiras datas das investigações foi uma que ele mandou para um amigo dele falando que ele tinha se dado mal porque ele tinha sido filmado no início da madrugada e no final da madrugada. Eu não vou falar o horário exato para vocês porque tem algumas irregularidades, mas seria próximo da 1 da manhã e depois próximo das 5 da manhã. Então ele fala que tinha sujado para ele porque ele tinha sido filmado perto da 1 e perto das 5. As últimas informações que nós temos, que são as atualizações mais recentes, é que ele teria tentado apagar algumas informações do telefone, mas alguns softwares da perícia eles conseguiram recuperar essas informações e eles descobriram que o Michael estava armazenando imagens da Vitória desde setembro do ano de 2024. Ele armazenava posts e fotos dela. E ele tinha, além das fotos da Vitória, fotos de outras meninas com o mesmo perfil. Isso leva a pensar se ele estava obcecado pela Vitória ou por meninas com o perfil dela. Isso a gente não sabe ainda. E além disso, outra coisa que eles tiveram acesso no telefone do Michael é que a Vitória, logo que ela saiu do shopping, ela fez um story no Instagram colocando lá, indo pra casa, como se ela tivesse colocado lá, indo descansar, alguma coisa assim. Era por volta das 11 e pouquinho. E tinha um print desse post no telefone dele também. E alguns minutos depois seria quando ela teria sido abordada, né? Então era um outro indício que ele estaria a par das coisas que estariam acontecendo. E Michael também sabia do carro do pai da Vitória, que estaria quebrado. Nós não temos ainda mais informações sobre o caso. O único suspeito hoje preso durante a investigação é o Michael. As investigações seguem correndo. Assim que tivermos novas atualizações, eu vou vir aqui para fazer uma nova linha do tempo, que eu acho que fica um pouco mais simples de entender o caso. Como tem muitas pessoas envolvidas, muitas teorias envolvidas, assim fica uma maneira mais compactada, é um pouco mais simples de ser entendido. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que eu possa esclarecer, deixem nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, eu peço que vocês deixem o like. Se vocês não gostaram, eu peço que vocês pontuem alguma coisa. Agradeço muito terem clicado no vídeo e é isso. Hoje a gente fica por aqui.